Quantas vezes você já se pegou revivendo uma cena antiga, uma dor que parecia já ter sido superada? Talvez um olhar que feriu, uma palavra não dita ou um erro que você gostaria de apagar. O passado, quando não é curado, se transforma em uma prisão silenciosa. Ele não grita, mas sussurra o tempo todo. E o pior, a maioria das pessoas nem percebe que está vivendo ali, no que já foi, no que já passou, no que não pode ser mudado. Segundo Eckhart Tolle, o sofrimento humano nasce da identificação com o tempo psicológico. É como se estivéssemos sempre nos projetando para frente ou para trás, mas nunca habitando o agora, que é o único momento onde a vida de fato acontece. O passado, por mais real que pareça, não existe mais, e o futuro é apenas uma possibilidade. Mas ainda assim, insistimos em arrastar correntes emocionais que nos prendem a uma versão de nós mesmos que já não existe. A dor do passado se disfarça, às vezes como ansiedade, outras vezes como tristeza crônica. Em alguns casos, ela aparece como aquele cansaço sem motivo, ou aquela dificuldade em confiar novamente. E cada vez que você revive uma lembrança dolorosa, sem consciência, você reforça as paredes dessa prisão invisível. Você se torna, sem querer, prisioneiro de memórias. Mas há um caminho de libertação que começa não com grandes promessas, mas com pequenos despertares. E o primeiro passo é entender: você não é o que te aconteceu. Você é o que faz com o que te aconteceu. E quando você desperta para isso, começa a recuperar o poder sobre sua própria vida. Vamos caminhar juntos por essa estrada, porque talvez a lição mais urgente que Eckhart Tolle nos ensina não seja apenas viver o presente, mas libertar-se com presença. E esse é um chamado que a sua alma talvez esteja esperando há muito tempo. A ilusão do tempo, porque o passado ainda controla você. O passado não tem força própria. Ele vive da energia que você ainda concede a ele. E mesmo assim, muitos seguem presos à ilusão de que o que já aconteceu define o que são. Essa é a armadilha mais sutil e dolorosa da mente. Acreditar que nossa identidade está nas memórias. Mas o que são memórias, se não ecos de experiências que já terminaram? Elas são sombras projetadas na tela da consciência. Sombras que, quando não observadas, moldam nosso presente com dor e resistência. Eckhart Tolle chama isso de tempo psicológico. Diferente do tempo do relógio, esse tempo é interno, subjetivo e alimenta-se do apego às narrativas passadas. É ele que cria o sentimento de culpa, de arrependimento, de injustiça. É ele que nos faz repetir mentalmente cenas dolorosas, como se ruminar o sofrimento fosse nos trazer alguma solução. Mas não traz. Apenas reforça um ciclo. Dentro desse tempo psicológico habita o corpo de dor, um campo energético, alimentado por antigas feridas emocionais não digeridas. Quando você revive a dor, mesmo que inconscientemente, está nutrindo esse corpo. Ele se manifesta como reações desproporcionais, impulsos destrutivos, estados de tristeza recorrente ou raiva aparentemente sem causa. E o mais perigoso, ele se sente confortável, porque para o ego, o sofrimento conhecido é preferível ao desconhecido da cura. É por isso que tantos se sabotam mesmo desejando paz, porque inconscientemente há uma familiaridade na dor. Ela se torna identidade. Eu sou aquela pessoa que foi traída. Eu sou a que perdeu tudo. Eu sou o que fracassou. E assim, o passado deixa de ser apenas um capítulo da vida e se transforma na própria definição do ser. Mas essa identidade é uma mentira, um papel mal interpretado. Você não é o roteiro que viveu. Você é o ator que pode escolher um novo enredo. Enquanto o passado for tratado como verdade absoluta, o presente continuará sendo refém. Libertar-se do passado não significa apagá-lo, mas vê-lo com olhos despertos, sem se confundir com ele. Porque aquilo que você não observa
te comanda, mas aquilo que você observa com consciência começa a se dissolver. Presença. O antídoto contra o sofrimento escondido no ontem. Existe um espaço silencioso entre um pensamento e outro. Nesse intervalo, habita a presença. Não a presença física, mas a consciência desperta, livre do peso das histórias mentais. Esse estado não é algo que se conquista com esforço, mas algo que se reconhece quando a mente finalmente se aquieta. E é nesse espaço que mora a verdadeira liberdade, aquela que não depende do que aconteceu nem do que ainda está por vir. Eckhart Tolle ensina que a mente, quando não observada, vive de distrações e resistências. Ela busca sentido no tempo, mas o tempo não tem sentido fora do agora. Ao se desconectar do presente, você deixa de viver para apenas sobreviver em memórias ou projeções. A presença é, portanto, o retorno ao real. Um retorno ao que está vivo, pulsando neste exato momento. O sofrimento do passado só sobrevive na ausência de presença. Quando estamos inconscientes, somos arrastados por lembranças que nos causam dor. Mas ao voltarmos ao agora, ao sentirmos a respiração, ao notarmos os sons ao redor, quebramos esse ciclo. A mente perde o controle quando é observada. A dor se dissolve quando é iluminada pela consciência. É por isso que práticas como a respiração consciente, o silêncio intencional e a escuta atenta não são apenas técnicas, mas pontes para a cura. Elas nos tiram do modo automático, onde o passado governa, e nos colocam em contato direto com o que realmente somos. E nesse estado não há culpa, não há arrependimento, não há identidade baseada na dor. Há apenas presença. Presença é o portal. Quando você entra nesse estado, mesmo que por breves instantes, percebe algo que vai além das palavras. Um sentimento de paz que não depende de explicações. Um alívio que não precisa de motivo. É como se pela primeira vez você deixasse de carregar o fardo que nunca foi seu. Não porque esqueceu o passado, mas porque deixou de se identificar com ele. É nesse instante que a cura começa, não com promessas grandiosas, mas com um simples retorno à realidade do agora. Porque onde há presença, o passado não encontra morada. Libertar-se não é esquecer, é se transformar. Muitos acreditam que se libertar do passado é o mesmo que esquecê-lo, como se apagar memórias dolorosas fosse suficiente para alcançar a paz interior. Mas esquecer, quando forçado, não é cura, é repressão. E tudo aquilo que é reprimido não desaparece, apenas se esconde, esperando uma brecha para se manifestar novamente, muitas vezes em formas mais sutis e destrutivas. A verdadeira libertação não nasce do esquecimento, mas da transmutação. É quando você olha para o que foi, sem se apegar ao papel que desempenhou naquela história. Não há negação, nem indulgência. Há apenas a aceitação serena do que aconteceu e o reconhecimento de que aquilo já não define quem você é. A dor só se perpetua quando você insiste em carregá-la como se fosse parte da sua essência. Transformar é observar o passado sem se confundir com ele. É ver a ferida e reconhecer o que ela ensinou. É agradecer a experiência, não porque foi boa, mas porque ela te conduziu ao limiar do despertar. O passado não desaparece. Ele muda de função. De algo que pesa, torna-se um símbolo. E símbolos não machucam, eles revelam. Revelam onde você esteve adormecido e onde agora pode escolher despertar. A memória continua existindo, mas perde o veneno. O trauma deixa de ditar seus comportamentos, porque você já não reage a partir da dor. Você responde a partir da consciência, e isso muda tudo. Porque ao deixar de lutar contra o que foi, você abre espaço para o que pode ser. Não há mais necessidade de negar, esconder ou dramatizar. Há apenas um entendimento silencioso. O passado foi um caminho, não um destino. Essa compreensão não acontece em um único momento. Ela se constrói
dia após dia, em cada escolha de olhar com mais clareza, de respirar mais fundo, de não alimentar a mesma narrativa repetida. E aos poucos, a transformação vai se revelando, não como uma grande explosão espiritual, mas como um nascer suave de um novo estado de ser. Libertar-se, então, é isso. É permitir que a dor cumpra seu propósito e siga seu caminho. E nesse processo, descobrir que por trás de cada lembrança difícil havia uma semente de consciência esperando para florescer. Você não é sua história. Você é quem desperta dela. A maioria das pessoas vive como se estivesse presa a um enredo já escrito. Repetem padrões, reagem da mesma forma, sofrem os mesmos dramas. Tudo porque acreditam, no fundo, que são apenas o resultado do que viveram. Mas essa é uma visão limitada, uma ilusão sutil, porém poderosa. Porque a verdade é que sua essência não está nas experiências que passaram por você, mas na consciência que observa tudo isso em silêncio. Eckhart Tolle nos convida a uma visão radicalmente simples, mas profundamente transformadora. O que te aconteceu faz parte da superfície. Mas o que você é está além de qualquer narrativa. Você é o espaço onde tudo acontece, a presença silenciosa que percebe os pensamentos, mas não é os pensamentos, a consciência que sente, mas não se define pelos sentimentos. Há um lugar dentro de você onde o passado nunca chegou, um lugar onde nenhuma dor tem domínio, e é desse lugar que nasce a verdadeira liberdade. Despertar nesse contexto não é algo místico ou inalcançável. É simplesmente ver com clareza. Ver que as histórias não precisam mais se repetir, que a identidade baseada na dor não é obrigatória, que você pode deixar cair as máscaras e mesmo assim permanecer inteiro. Esse despertar não exige esforço, apenas disposição. Disposição para olhar, para sentir, para não fugir mais de si mesmo. Não importa há quanto tempo você carrega esse peso, não importa quantas vezes foi ferido, esquecido ou rejeitado. Tudo isso pertence ao enredo, não à essência. A alma não se quebra. Ela apenas se esconde, à espera do momento em que será finalmente reconhecida. E talvez, neste instante, ela esteja sussurrando algo que você sempre soube, mas nunca teve coragem de aceitar. O passado passou, e você ainda está aqui. Que esse momento sirva como um lembrete, não da dor, mas da possibilidade. A possibilidade de viver sem se identificar com o que passou. A possibilidade de ser presença, mesmo entre os escombros da memória. A possibilidade de despertar para si. Se esta mensagem tocou algo em seu íntimo, permita que ela ecoe. Compartilhe suas experiências, suas percepções, suas pequenas descobertas. Porque quando alguém fala com verdade, sempre há outra alma escutando em silêncio. E talvez seja exatamente essa escuta que faltava para que o despertar acontecesse.